Opa galera, como estamos? Tudo certo com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre todos os livros que eu quero ler no mês de dezembro. Agora é uma lista bem longa, tô sendo muito ambiciosa porque eu não tenho tanto tempo assim pra ler tudo isso que eu botei, mas é sobre isso, né? Talvez tenha um fundo aí de vento, porque tá muito calor, eu não tenho ar-condicionado e eu vou morrer se eu não deixar o ventilador ligado, então peço perdão. Nesse mês de dezembro eu tô participando de 2 maratonas literárias. São vários desafios, em cada uma das maratonas tem bastante desafio, então tem 2 listas muito longas de vários livros que eu pretendo ler em dezembro. Já adianto que eu tenho certeza, uma certeza absoluta, né, nem talvez, que eu não vou cumprir. Mas eu gosto muito de fazer essas listas de leitura, então eu decidi participar das 2 mesmo não tendo tempo suficiente, até porque tem um livro que eu quero ler ainda esse mês, que não tá em nenhuma das listas. Inclusive, eu já li um livro esse mês, né, porque eu tô trazendo meio atrasado esse vídeo. Mas, antes de mais nada, se inscreve aí no canal, já deixa o like. Me segue nas minhas outras redes sociais, é tudo gabriela.pom. Eu vou estar aqui com a minha colinha, que tem os desafios e os livros e tal aqui. Então, só pra avisar que vou estar segurando o celular e às vezes eu vou olhar pra cá e vou falar. Não enquanto eu olho pra cá, né? Mas eu vou olhar pra cá algumas vezes, não que eu vá ficar assim também. E uma coisa a ressaltar, eu não vou falar todas as sinopses de todos os livros aqui, porque eu não li esses livros. Eu raramente leio sinopse. Normalmente eu leio a sinopse só antes de eu ler o livro. Tipo, quando eu vou pegar ele pra ler, eu leio a sinopse às vezes antes. Se eu for falar todas as sinopses, esse vídeo vai ficar muito longo. E eu não quero que ele fique muito longo. O que eu souber mais ou menos por cima, eu vou falar. Mas talvez tenha alguma informação errada, porque eu não tenho certeza de nada, entendeu? E vamos lá então, né? O primeiro livro da minha TBR desse mês é Minha Melhor Parte, da Hannah Bonamyan. Eu acho que é assim que fala o nome dela, mas esse livro eu já li ele não tá em nenhuma lista de nenhum desafio, ele era um livro que tava à parte. Eu li ele nos primeiros dias aí de dezembro, mas eu não vou trazer minha opinião dele aqui, porque esse vídeo não é sobre isso, mas a sinopse dele é basicamente sobre a Win, que ela nasceu com uma deformidade na mão dela, ela tem uma mão menor que a outra, eu acho que é a mão esquerda dela que é menor, e isso acaba trazendo muitas inseguranças pra ela em relação à vida num geral, mas principalmente pra relacionamentos, porque ela já passou por um relacionamento antigo e ele foi meio... ele foi abusivo, foi um relacionamento tóxico. E um dia ela vai na festa de Halloween da melhor amiga dela e lá ela acaba conhecendo o Bo, que é um cara que ele também tem uma deficiência, que ele não tem uma das pernas dele, tipo, do joelho pra baixo ele não tem a perna dele. Eles acabam conversando, se conectando, e nessa mesma noite eles acabam transando, e dessa transa, semanas depois, a Win descobre que ela tá grávida, e aí o livro vai se desenrolar a partir disso. Essa é a sinopse, mas, né, ressaltando, eu já li, mas não vou falar sobre ele aqui. Mas essa era a minha primeira leitura desse mês. Agora vamos começar com as maratonas. A primeira maratona que eu decidi participar foi do Geek Freak, que é a maratona literária Bate Metas. Ela começava a partir do dia 6 e ela vai até o dia 27, então ela já começou, porque eu tô gravando esse vídeo no dia 7, então ela começou ontem. Então um dos livros dessa lista, que é do primeiro desafio, eu já comecei a ler. Eu não avancei muito nele, eu li 69 páginas e eu comecei a ler ontem, eu li muito pouquinho. Mas vamos lá, sem enrolação, então o primeiro desafio era um livro que você deveria ter lido esse ano, mas não leu. E esse livro, ele tá até lá no meu primeiro vídeo de janeiro, que eu trouxe os 12 livros que eu queria ler esse ano. Então, o primeiro livro dessa maratona é Cidade nas Nuvens, do Anthony Doerr, que até hoje eu não sei falar o nome dele. Esse livro, como eu falei, eu já comecei a ler ele, né? Eu parei na página... Falei que eu li 69, mas eu não li 69, não. Eu li 67. Ó, aqui o marcadorzinho de gatilho. Então eu já comecei a ler, ó, li bem pouquinho. E é um livro bem, né, gigantesco para quem não tem tempo, para quem tem 2 listas enormes de leitura. Decidi botar aqui o primeiro livro de 748 páginas. Eu acho essa sinopse aqui muito confusa, então eu não vou saber falar direito para vocês, mas a gente tem 3 linhas do tempo. Que uma delas se passa no século XV, outras se passa 5 séculos depois, e aí a próxima é num futuro muito distante, que é até numa nave interestelar. Então a gente tem essas 5 linhas do tempo, que todas elas vão se interligar através de uma única história, que é a história de uma cidade nas nuvens. Mas é isso, eu comecei bem no iniciozinho, ainda não me conectei 100% com o que tá acontecendo, mas, assim, tenho expectativas de que eu acho que eu vou gostar de verdade desse livro. Então o próximo desafio é um livro que o hype já passou e você nem tchum.
E para esse desafio eu coloquei Leitura de Verão, da Emily Henry. É o único livro que eu tenho dela. E na época que bombou, eu lembro de eu ter ficado muito... Ai, tô nem aí. Mas depois de um tempo, do nada, bum, me aflorou o interesse. Eu não sei também do que se trata, galera. Eu sei que é uma escritora... É uma escritora, tá escrito que 2 escritores e uma temporada na praia. São de 2 escritores. Gente, eu não sei do que se trata esse livro, mas é um romance. E é sobre isso. Esses são os únicos 2 livros físicos que tem nas minhas metas, assim. Eu não coloquei mais nenhum livro físico. Agora o resto é tudo e-book. O terceiro desafio. Um autor que você tem pensado em dar uma chance. Esse autor não é exatamente um autor, são 2 autoras que elas escrevem em conjunto, que é a G.B. Baldassari, que é um casal, né, de 2 moças, e o livro que eu vou ler delas é Amor Fati. Esse eu também sei, mais ou menos por cima, assim, a sinopse. Uma mãe biológica e a mãe adotiva. A filha sabe que é adotada e ela quer conhecer muito a mãe biológica dela, então ela acaba encontrando a mãe biológica dela. Ela chega assim, eu falo como se conhecesse a história, mas ela chega assim na porta e fala: oi mãe, eu sou sua filha. E aí acaba chegando a mãe adotiva, conhece a mãe biológica e é isso aí, galera. Aí o próximo desafio. Um livro de até 250 páginas para dar aquela enxada na meta. Aí eu botei um conto. E esse conto é Heartstaker, da Victoria Mendes. É outro livro sáfico. Gente, esse aí eu não faço a menor ideia do que se trata. Mas eu acho essas 2 belíssimas. Só pra ressaltar, são 6 desafios, tá? Mas tem mais um extra, que se terminar todos os 6 livros, ele botou mais esse extra aí. E eu, inteligente que sou, botei um livro pro 7º desafio também. O 5º desafio é um livro que você comprou esse ano, mas já enfiou nas profundezas da estante. Eu não compro muito livro. Não porque eu não quero, e sim porque eu não tenho dinheiro. Esse ano eu não comprei nenhum livro físico, eu só troquei no sebo. Só que a última vez que eu troquei livro no sebo faz muito pouco tempo. Então esses livros eles não estão socados na estante e esquecidos, até porque um desses livros que eu troquei é um livro que eu já li. Então eu fui na lógica de eu vou pegar o primeiro e-book que eu comprei esse ano e que eu simplesmente esqueci da existência dele. E esse e-book, no caso, é O Último Lance, da Beatriz Garcia. Eu não faço a menor ideia do que se trata também esse livro. Ele foi comprado no dia 2 de janeiro desse ano. Agora é o 6º desafio e, teoricamente, o último que seria dessa maratona. Um livro de um gênero que você leu pouco esse ano. O gênero que eu li pouco esse ano é romance de época, que é um dos meus gêneros de romance dentro da categoria romance favorito. E eu li muito pouco. Eu li uns 2 livros desse gênero, ou 3. Nem lembro. Então eu botei Wide Hill, da Marília Ramos. Eu também não sei nada sobre essa história. Aí o 7º desafio, que é Desafio Nocaute. Um livro com mais de 400 páginas, porque já não é suficiente o primeiro livro que eu tô lendo dessa maratona, que é de 700 páginas. A gente vai lá com um livro de mais de 400 páginas. Esse eu botei Broken Souls, da Lia Almeida. Esse livro, ele bombou muito na época que ele foi lançado. Eu lembro de todo mundo falando desse livro. Então agora vamos lá, né? Eu quero muito ler esse livro. Eu tô empolgada, mas eu tenho que chegar lá, né? Mas eu tô empolgada pra ler ele. Eu sei que tem alma gêmea. Eu sei que esses 2 são almas gêmeas. É só isso que eu sei. Então, esses são os livros que eu quero ler pra Maratona Literária Bate Metas. Vou até deixar o layout que fica, porque ele tem um layout de ringuezinho, porque tu lê o primeiro livro, aí o segundo livro e tu batalha entre os 2 pra ver qual é o melhor desses 2. Aí ele vai pra próxima fase. Aí tu lê outro livro pra bater com esse livro até chegar na próxima fase. Até pra ter o último livro dessa maratona, que vai ser o teu ganhador, teu favorito. Não favorito, né? Mas o livro que tu mais gostou. Entre todos esses da lista. Agora a gente vai pra lista de livros da Maratona Literária do Lendo Sáfico. Eles postam bastante recomendação de sáfico, eles fazem maratona, eles fazem sorteio, eles participam de um monte de coisa. Aí elas estão fazendo uma maratona para esse mês de dezembro. É uma maratona temática de Natal, só que eu não tenho muitos livros de Natal, porque eu não sou muito fã do Natal, galera. Não é nem não sou muito fã, eu não gosto do Natal. Então eu quebrei as regras, galera. Eu acho que dentro dessa lista dos desafios, eu acho que só tem um que tem temática natalina. Vamos lá então para os desafios. O primeiro desafio é um livro com elementos de Natal na capa. Esse é o único livro que eu tenho que ele realmente é com temática natalina. Que no caso é Meu Presente é Você, da Rachel Lipcott e da Alison Derrick, que também é um casal de mulheres. E eu não sei nada sobre esse livro. Então vamos para a próxima. O próximo desafio, ele não tem livro. Esse desafio eu não vou cumprir, porque é um livro que tem a palavra Natal no título. Não tenho, galera. Aí o terceiro desafio, um livro com personagens mais 18. Para esse eu botei Delilah Green, Não Está Nem Aí, da Ashley Herring
Blake. Esse eu sei mais ou menos, eu sei que a protagonista ela é fotógrafa e ela vai pra cidade antiga dela e ela acaba reencontrando uma moça que eu acho que é amiga da irmã dela e elas vão se envolver. Eu sei que é isso aí. Eu não sei mais nada além disso. O próximo desafio é um conto de autora nacional. E para esse eu escolhi Mais Que Um Drink, da Brenda Zupp. E esse eu já li. Novamente, eu vou fazer que nem o primeiro livro desse vídeo, que no caso, eu só vou falar a sinopse e não vou contar o que eu achei. Esse conto é sobre a Marília e a Giovanna, que elas vão se conhecer numa festa, meio que no centrinho de São Paulo, onde a Giovanna, ela é barwoman dessa festa e a Marília tá lá com uns colegas dela de trabalho. E a Giovanna acaba chamando muita atenção da Marília, porque a Giovanna, ela é uma mulher de muita presença, de acordo com a Marília. E a presença, que no caso que ela quer dizer, é que a Giovanna, ela tem tatuagem, ela tem piercing no lábio e ela tem cabelo raspado. E a Giovanna acaba se interessando pela Marília também, então elas começam a conversar e ficar de tico-tico. E essa é a sinopse. Não posso falar muito mais além disso, até porque é um conto de 40 páginas. Mas já vou dar um spoiler de que eu achei muito bom. Eu queria que fosse mais longo até. Aí o próximo desafio é um livro que se passa em cidade pequena. E para esse eu escolhi Apague as Luzes ao Anoitecer, da Tatiane Durães. E esse é mais um livro que eu já li. Meu Deus! Mas esse é o último, tá? Eu li só 3 livros dessa TBR que eu tô falando. Esse livro conta a história da Gabriela, que se passa lá nos Estados Unidos, só que se passa em uma cidade fictícia. E nessa cidade pequena, ela trabalha sendo guia de turismo pelo pântano da cidade. Só que essa cidade, ela tem um toque de recolher. E as pessoas que não são exatamente dessa cidade não sabem porque eles têm o toque de recolher. E a Gabriela, ela tem meio que um rolo com o Dylan, que é um cara que mora nessa cidade, e ele tem uma irmã. E a Gabriela é apaixonada pela irmã do namorado dela. Essa é a sinopse. É um livro curto também, ele tem 112 páginas por aí. Como eu não vou falar minha opinião sobre ele, só vou falar que eu acho a capa desse livro muito bonita. Eu acho essa capa belíssima. O sexto desafio é um livro com capa nas cores natalinas, que é vermelho, verde e dourado. E aqui eu trapacei também. Eu coloquei A Lista da Sorte, da Rachel Limpcott. Eu trapacei muito feio, assim, porque é vermelho, verde e dourado. E nessa capa tem o verde, tem o amarelo, que ele é meio queimado, então eu dei uma roubada e falei, não, isso aqui pode ser dourado. Se apertar o olho assim é dourado. E no fundo tem um laranja, que se apertar o olho também é vermelho. O que eu sei é que a mãe da protagonista faleceu e ela deixou meio que uma lista de coisas que ela queria fazer. E aí a filha dela, que é a nossa protagonista, vai pegar essa lista e vai fazer as coisas, eu acho. Eu acho que é isso. O sétimo desafio, um livro que tenha sido publicado em 2025. E para esse eu peguei Conspirações, Romances e Outros Mistérios, da Julie Monet. Esse livro eu não sei nada também, mas eu acho essa capa muito bonita também. Eu gosto muito dessa estética dos anos 80, 90, eu não sei dizer exatamente que estética é essa, mas é uma estética que eu gosto, eu acho muito bonita essa capa. O oitavo desafio, um livro com mais de 300 páginas. E para esse eu escolhi Tudo por Amor, da Juliana Valdez. Também não sei nada sobre esse livro. Vamos pro próximo. Nono desafio, um livro independente. E para esse eu peguei Quando o Amor e a Morte se Abraçam, da Milena Placido Silva. Não sei nada também. O que eu sei é que eu acho esse título muito bonito. Eu acho que essa seria uma frase que eu tatuaria, porque é bonito demais. O próximo desafio é um livro publicado por editora. E para esse eu escolhi Nunca é Tarde para a Festa, da Kelly Kindle. Essa é a mesma autora de A Jogada do Amor, que é um dos meus livros favoritos da vida. Então eu tenho altas expectativas para esse livro, porque é da mesma autora desse livro belíssimo. E o que eu sei sobre Nunca é Tarde para a Festa é que é uma menina que ela tá no ensino médio, ela não se interessa por caras, só que os amigos dela não sabem isso, ela não se sente confortável para contar. E um dia ela tá numa festa da escola e ela vê o menino mais popular da escola de rolinho com outro cara. Então ela acaba se aproximando desse menino mais popular e eles acabam desenvolvendo uma amizade. Só que com isso ela acaba se afastando dos melhores amigos dela. Tem um romance. Ela vai conhecer uma menina lá, só que eu já não lembro de onde que é essa menina. É isso que eu sei e minhas expectativas estão como? Altíssimas. A sinopse não tem nada demais, mas pelo fato de ser da Kelly... O 11º desafio. Tá acabando, esse é o penúltimo desafio, tá? É um livro sem elementos de Natal na capa. Esse eu peguei. Algumas Garotas São Assim, da Jennifer Dugan. Eu sei que são de meninas no interior que são incompreendidas.
E agora o último desafio, mas ainda não é o último livro desse vídeo, porque eu sou louca. Um livro de uma autora que você nunca leu antes. E pra esse eu peguei Feras em Campo, da Luísa Landré. Eu sei que esse livro trata de lobisomens, eu sei que as protagonistas, elas são... Chama de lobisomem ainda? Lobisulher? Mas elas são lobos. Eu acho que elas se transformam em lobos, não sei como é que funciona. Mas elas estão na escola, elas fazem parte do time de futebol. Eu não sei se elas são times de futebol distintos e elas vão competir entre si, ou se uma é do mesmo time que a outra, mas eu acho que elas são ex-melhores amigas, ex-namoradas, eu não sei. Eu sei que é mais ou menos isso. Aí agora, pra finalizar, o livro que no caso não tá dentro desses desafios que eu quero ler, é porque é um livro que eu já li e que eu amo. Eu queria muito terminar o ano lendo um favorito meu. Então, o último livro que eu quero reler, é O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. Gente, esse aqui é meu livro favorito da vida. Tipo, top 1. Top 1. Se tu me perguntar qual o livro que tu mais ama, é esse daqui. Eu vou ser bem aberta sobre essa sinopse, porque ele vai para tantos caminhos que essa sinopse é como se ela não contasse nada. Esse livro vai contar a história do Zachary, que ele encontra um livro na biblioteca da faculdade dele, que ele não tem autor, ele não tem editora, ele é só um livro que tá lá, que ele se interessa, ele pega. E é um livro que parece que ele tem várias mini histórias. E uma dessas histórias é de um menino que ele tá indo para casa e ele vê uma porta pintada no muro. Só que é uma porta super realista, tanto que o menino ele diz que ele tem a sensação de que se ele for lá e pegar na maçaneta, ele vai conseguir abrir essa porta. Só que ele decide não abrir. Na história fala que a história desse menino não começou ainda porque ele decidiu não abrir a porta. E lembrando que quem tá lendo essa história é o Zachary. E quando o Zachary lê essa história, ele fica meio que em choque. Porque esse menino é ele. Isso aconteceu com ele quando ele era criança. Então ele sabe que é ele. Então a história vai a partir daí, ele em rumo pra descobrir quem escreveu essa história, como que ele tá dentro dessa história, de onde saiu esse livro. Gente, isso aqui, eu não tenho mais nada a dizer. Ele é lindo demais. Por favor, leiam esse livro. Eu tô indo já pra muitos caminhos que esse vídeo não era pra estar indo. Esse vídeo aqui é só uma lista de coisas que eu quero ler em dezembro, mas esse livro eu quero que seja o último do meu ano. Então mesmo se eu chegar na última semana de dezembro, eu ainda não tiver terminado essa lista, eu vou parar tudo que eu tô fazendo e eu vou ler O Mar Sem Estrelas. Enfim, galera, essa foi minha lista. Uma lista com 21 livros pra ler. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem também me contar aí nos comentários quais livros que vocês vão ler no mês de dezembro. Se algum dos livros que eu falei aqui vocês já leram ou vocês têm interesse em ler. Enfim, vamos conversar, vamos trocar um papo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like. Me segue nas minhas outras redes sociais. Todas elas são gabriela.pom. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Beijinho e tchau!